Fala, pessoal. Fala, tudo bom? Então, o jogo que eu vou falar hoje é um Botafogo e Palmeiras que aconteceu em 3 de dezembro de 1989. Esse jogo, ele tem uma história, né, que é importante porque ele vai fazer um enlace, um casamento eterno, né, da torcida com um jogador que tinha acabado de chegar no clube. Bom, mas esse jogo é do Campeonato Brasileiro? É de qual fase? Eu vou dar uma explicação bem rápida desse campeonato de 89, que é muito simples, né? O campeonato, ele com 22 clubes, 2 grupos, A e B. A primeira fase, que eles chamavam de primeiro turno, eles se enfrentaram dentro do próprio grupo, os 8 melhores continuavam. E os 3 piores de cada grupo foram para o chamado Torneio da Morte para ver as equipes que seriam rebaixadas. E aí continuou a segunda fase, que eles chamavam de segundo turno, onde as equipes iam enfrentar um grupo contra o outro. E continuando com a pontuação. Terminando então essa fase, que eles chamavam de segundo turno, o melhor do grupo A ia enfrentar o melhor do grupo B na final. É um regulamento não muito difícil, simples, né? E o Botafogo estava no páreo. Essa partida é da penúltima rodada do segundo turno. O Botafogo joga com o Palmeiras e teria só mais um jogo contra o Santos. E o Botafogo estava no páreo de classificar para ir para a final. Só que ele tinha também um time que estava ali à frente, um pontinho, que era o São Paulo, né? O Botafogo tinha que fazer o trabalho de casa, vencer Palmeiras, vencer Santos e torcer para o São Paulo ter um tropecinho, né? Bom, o Botafogo era o campeão estadual invicto de 89. O Botafogo entrou no Campeonato Brasileiro, que foi após foi no segundo semestre, né? Foi após a nossa conquista histórica, que nós já falamos aqui, de várias partidas. Falamos dessa conquista. O Botafogo entra como campeão estadual de 89. E o Palmeiras amargando um jejum de 13 anos. Já 13 anos, porque 89 ele já não tinha mais condição de ganhar o brasileiro. Ele havia sido campeão lá em 76 e depois o Paulista, foi né? vice-brasileiro. O Paulista. Foi. Eles ganharam o Paulista. Paulista. Isso. Ele foi campeão paulista em 76, o 15 de novembro de Piracicaba foi o vice, né? E depois ele não ganhou mais nada. Então o Botafogo entrou ali, né, como campeão, querendo ir para a final. Os jogadores entraram com disposição. Em relação ao time que foi campeão, algumas mudanças. Saíram alguns jogadores, chegaram outros. O Josimar saiu, foi para o Flamengo. O Vitor saiu, foi para o Fluminense. Mas chegaram Paulo Roberto, né? O lateral do cruzamento certo. Também o Gonçalves, né? Aquele lá que nós falamos naquele 3-3 lá, ele já era jogador do Flamengo, ele fez o gol contra, o segundo gol do Botafogo, né? Já lá pelos 30 e tantos minutos, e no finalzinho o Vitor empatou. Então o Gonçalves chegou para o Botafogo, zagueiro. Chegaram também Donizete e também o Valdeir, né, o The Flash, como dizia o saudoso Januário de Oliveira. Bom, então o Botafogo com algumas mudanças, mas mantendo a base do time campeão. Na sexta rodada, do primeiro turno ainda, perdemos o técnico. Nosso Valdir Espinosa foi para o Flamengo e, a partir dali, o nosso técnico foi o Edu Antunes, irmão do Zico, que armou o time muito bem. O time estava bem armadinho, estava jogando muito bem. E, nesse jogo, o Botafogo propôs o jogo totalmente. Foi. Já no primeiro minuto, Paulinho Criciúma perdeu um gol. Aquele gol que não se perde, ele perdeu o gol. O Botafogo, ele buscou o tempo inteiro o gol. Principalmente do lado direito, com o apoio do Paulo Roberto e a velocidade do Donizete. O Palmeiras veio
para segurar o empate, tocando a bola para a lateral, segurando o jogo, simulando contusão. Teve um lance que o Veloso ficou 2 minutos sentindo aquela dor que não era nada, goleiro, né, do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras veio para fazer o antijogo e o Botafogo propondo, querendo a vitória. E aí, o que acontece? O Botafogo perdeu várias oportunidades, como eu falei, o Donizete apoiou bastante, o Paulo Roberto apoiou o Donizete, teve bastante velocidade, teve várias oportunidades, perdeu algumas chances na hora da finalização, ele não estava acertando. E uma bobeira nossa no primeiro tempo, quase que o Palmeiras faz o gol. O Gaúcho chegou a meio que até sair como se fosse comemorar, mas o Ricardo Cruz conseguiu defender. Uma bobeira nossa do nosso zagueiro Josimar. A zaga reserva estava jogando porque o Gotardo estava machucado, tinha machucado no jogo anterior contra o Vasco, e o Mauro Galvão tinha tomado o 3º cartão amarelo. E aí a nossa zaga foi Josimar e Gonçalves. O Gonçalves vinha jogando, mas de cabeça de área. Como a gente ficou sem os 2 zagueiros, né, titulares, o Edu tirou ele da cabeça de área e colocou ele na zaga. Então, esse jogo, ele tem 2 personagens, né? Esses 2 personagens, o autor do gol, ainda vai sair o gol no segundo tempo, e outro personagem marcante, um jogador recém-chegado ao Botafogo, né? E eu falei agora de vários jogadores que chegaram após a conquista do estadual. Vem o segundo tempo, o Edu faz mudanças, tira a Mazolinha, coloca Gustavo, tira o Paulinho Criciúma, coloca o Luiz Cláudio, né? A torcida apoiando o tempo inteiro, os quase 23 mil pagantes apoiando o tempo inteiro, o time determinado, correndo, tendo oportunidades. E aí, aos 42 do segundo, Paulo Roberto fez um cruzamento e o Edson se atrapalhou e botou para escanteio. Ele poderia até ter atrasado para o goleiro, mas ele se atrapalhou e botou para escanteio. O que acontece? O Luiz Cláudio bateu o escanteio, tocou a bola para o Gustavo devolveu para ele e ele toca a bola para o Vanderlei, meio que até escorrega, ele cai ao tocar a bola, ele caiu. E o Vanderlei pega, limpa, chuta e faz o gol. Botafogo 1-0 e o Botafogo vence com esse gol do Vanderlei 1-0. Eu falei que existiam 2 personagens no jogo, né? Um autor do gol, Vanderlei. Vanderlei havia chegado ao Botafogo em 87, ele disputou o Campeonato Mundial de Juniores, na época se falava, né? Hoje seria Sub-20, em 87 no Chile, né? Ele veio para ser, vamos dizer, o titular da lateral esquerda, mas não estava se firmando. Tanto é que no estadual, né, o Marquinho foi o titular, e antes mesmo, o Renato Martins também estava jogando na lateral. Nós tínhamos 3 laterais esquerdos. Só que ele começou a se firmar com o Edu. E ele disse que esse gol, né, ele dedicava ao Edu, porque o Edu o incentivou sempre a tentar pegar a bola na entrada da área e chutar. E naquele dia foi com precisão. Ele chutou. A bola até deu uma resvalada no Edson, uma coisa mínima, mas entrou. Então, é isso que importa. Então, assim, ele é uma figura do jogo, uma figura importante, um personagem do jogo, porque para ele, né, ele acabou sendo festejado pela torcida, né, acabou sendo assim, os holofotes ficaram em cima dele, os repórteres, né, e ele meio que lavou a alma dele, né, e foi a melhor apresentação dele no Botafogo. E o outro personagem, que eu falei que é de um jogador recém-chegado, é exatamente o Gonçalves. O Gonçalves, que vinha jogando na cabeça de área, ele foi para a zaga, como eu já falei, a gente ficou sem a zaga titular,
e deixou o Edu embaraçado, porque ele jogou muito. Ele jogou muito. Desarmando e partindo para o ataque. Então, ele ficou, o Edu ficou embaraçado, mas mesmo assim falou, não, no próximo jogo ele volta para a cabeça de área e a zaga titular vai voltar. É especial, esse jogo é especial, como eu falei, porque acontece ali a primeira vez que a torcida do Botafogo, no Maracanã, e numa partida, grita o nome do Gonçalves. Que a torcida do Botafogo gritou inúmeras vezes ao longo dos jogos e dos anos que ele ficou no Botafogo. Ele foi para o México, depois ele voltou, né? Conquistou brasileiro, estadual, Rio-São Paulo, né? Tem uma história no Botafogo. A partir de 97, ele foi o capitão do Botafogo. Então, é a primeira vez que a torcida grita o nome dele. Grita o nome dele. É a primeira vez que acontece esse enlace, que nunca mais será desfeito, né? Porque a torcida do Botafogo tem o Gonçalves como um ídolo. Ele está no muro dos ídolos. E eu acredito que todos, assim, na nossa geração, os mais velhos, que viram o Gonçalves jogar. Meu pai tem 93 anos, né? Meu pai adora o Gonçalves. Todos da nossa geração tem esse carinho pelo Gonçalves. E aí, no vestiário, ele dá uma declaração que eu vou ler aqui, que diz assim: o mais bonito é que, pela primeira vez, não sou visto como uma eterna promessa, como acontecia no Flamengo. Sou uma realidade. E agradeço aos dirigentes rubro-negros por me terem dado a chance de, longe deles, encontrar meu futebol. E aí, não é só ele agradecendo, não. Nós também, botafoguenses, agradecemos, né, que o Flamengo vendeu o Gonçalves para o Botafogo. O seu Emil foi lá e comprou o Gonçalves, né? Então, nós também agradecemos. O seu Emil era o homem forte do Botafogo, né, do futebol, e trouxe o Gonçalves para o Botafogo. Então, a partir daquele dia, aconteceu esse enlace, como eu falei, e é a primeira vez que a torcida grita Gonçalves, Gonçalves, né? E ficou marcado. O Botafogo venceu o jogo, foi para a rodada final, precisava vencer o Santos, na Vila Belmiro venceu, mas o São Paulo também venceu o seu jogo contra a Portuguesa, e aí o Botafogo não classificou. Ele ficou em quarto lugar no campeonato, e a final acabou sendo entre Vasco e São Paulo. Uma campanha, foi muito boa essa campanha do Botafogo, né? O Edu, como eu falei, ele armou o time muito bem, e acabou, no ano seguinte, levando o time ao título. Ele dirigiu o time de 90 no estadual em todas as partidas, menos na final. E aí, na final, ele tinha ido para o México, dirigiu o time do Veracruz, Cruz Azul, se eu não me engano, troquei aqui, Cruz Azul. E o nosso técnico foi o João Martins. Então, só para mostrar que nosso time estava arrumadinho, estava jogando muito bem, pressionou bastante, fez o gol, venceu, e ali nasceu essa história de amor entre a torcida do Botafogo e Gonçalves.